Hoje nós vamos falar sobre as estratégias de programação aplicadas aos telejornais de rede nacional exibidos por Globo, SBT, Record TV, Band, Rede TV e TV Cultura. Dentro das categorias das estratégias de programação, existe uma muito importante que é a de localização dos programas na grade. Dentro dessa ampla categoria, existem duas estratégias que são muito usadas pelas emissoras e nós vamos falar delas hoje relacionando com o telejornalismo de rede nacional. Uma é a que a gente chama de contraprogramação ou counterprogramming, e a outra tem diferentes nomes em inglês, espanhol, português, mas se tratam da mesma estratégia, que a gente pode chamar de blunting, competitive programming, head-to-head, programação enfrentada ou parede contra parede. Contraprogramação ou counterprogramming consiste em fazer diferente da emissora líder ou fazer diferente do seu principal concorrente, da outra emissora. Então, por exemplo, se seu concorrente ou emissora líder está exibindo um programa de determinado gênero e formato, você no mesmo horário vai programar uma atração de outro gênero, de outro formato. Se a emissora concorrente ou emissora líder tiver com um programa focado num determinado público-alvo, você vai no mesmo horário exibir um programa que almeja atingir outro público-alvo. Já o blunting, competitive programming, head-to-head, programação enfrentada, ou parede contra parede, esses conceitos todos consistem no oposto à contraprogramação. Então, justamente aí é a ideia da concorrência direta, franca. Então, você vai no mesmo horário que a emissora concorrente ou que a emissora líder, com o mesmo formato de programa, com o mesmo gênero, pretendendo atingir o mesmo público-alvo. Então, essa que é a estratégia do blunting, Por isso que é parede contra parede, programação enfrentada. Você vai tentar concorrer diretamente com um produto que tem um formato muito parecido e que briga pelo mesmo público-alvo. As disputas envolvendo os telejornais das emissoras de TV aberta já são bem antigas, Temos um caso clássico do século passado, com o TJ Brasil, que ia bem de audiência no SBT, sendo exibido às 7 da noite, até que o SBT tomou a decisão de colocar o TJ Brasil às 8 da noite, exatamente no mesmo horário em que na época era veiculado o Jornal Nacional da Globo. Então isso a gente chama de blunting, de competitive programming, de head-to-head, programação enfrentada, ou parede contra parede. E o SBT inclusive fez anúncios nos jornais impressos da época para promover essa estratégia de TJ Brasil concorrendo no mesmo horário com o Jornal Nacional. No final de 2019, a Record TV mudou o horário do seu principal telejornal de rede nacional, o Jornal da Record, que até então era veiculado às 9h30 da noite e passou a ser exibido às 7h45 da noite, exatamente o mesmo horário que nós temos hoje o SBT Brasil, o principal telejornal de rede nacional do SBT. Então, neste momento, nós temos o blunting ali, o competitive programming, escancarado entre as duas emissoras que brigam pelo segundo lugar de audiência no Brasil. SBT Brasil, o telejornal de rede nacional do SBT, versus Jornal da Record, o telejornal de rede nacional da Record TV. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo estão na nossa tradicional edição às 9h30 da noite. E em dezembro, em novo horário, 7h45 da noite. Analisando o cenário atual da programação brasileira, a gente percebe então que Band, Rede TV, SBT e Record TV fazem contraprogramação em relação ao Jornal Nacional da Globo, porque essas quatro emissoras, justamente a segunda, terceira, quarta e quinta colocadas no ranking de audiência, elas evitam colocar o seu telejornal no horário do telejornal da emissora líder, o Jornal Nacional da Globo, e, por outro lado, elas competem entre si. Então, essas quatro emissoras fazem contraprogramação em relação à Globo, só que elas fazem o blunting, o competitive programming entre si. Se a gente for analisar aqui as faixas horárias de exibição, a gente vai perceber que elas são muito próximas, Então o Jornal da Band começa às 7h20, o da Rede TV, que é o Rede TV News, às 7h30,
E logo depois, SBT Brasil e Jornal da Record começam às 7h45. Então, das 7h45 ali até as faixas de umas 8h25, a gente tem esses 4 jornais brigando, concorrendo entre si. O Jornal da Band acaba ali por volta de umas 8h25, Rede TV News por volta de umas 8h30, e SBT Brasil e Jornal da Record têm ido até 8h45. O Jornal Nacional, ele começa pontualmente às 8h30, às 20h30. E isso é super importante porque há muitos anos ele acerta a rede nacional da emissora. Ele é um programa basilar há muitos anos para isso e inclusive ele chega a ser veiculado ao vivo na Globo Internacional. Uma questão importante então, a gente percebe ali que o Jornal Nacional ele começa às 8h30, já terminaram o Jornal da Band, Rede TV News, e a gente tem ali mais 15 minutos, de 8h30 às 8h45, do SBT Brasil e do Jornal da Record. Então a gente pode perceber que dificilmente o Jornal Nacional vai fazer um intervalo nos primeiros 15 minutos. É comum que o primeiro bloco tenha mais que 15 minutos, de modo que o Jornal Nacional faça o seu primeiro break, o seu primeiro intervalo, só depois que o Jornal do SBT, o SBT Brasil e o Jornal da Record já terminaram, até para evitar ali perder uma parcela do público no momento de zapping ou mudança de canal. A única exceção em relação ao intervalo do Jornal Nacional é quando a emissora vende o break exclusivo. O Jornal Nacional é um dos programas da emissora que aceita esse formato, e aí o break exclusivo, ele é geralmente colocado logo no começo do jornal, vem a escalada com as manchetes do dia, vai para o intervalo, break exclusivo e volta para o telejornal. Então o break exclusivo ele é curto, uma única vez, com um único anunciante aparecendo no break, não passam nem chamadas da emissora. O Jornal da Cultura é aquele que começa mais tarde entre esses grandes telejornais das principais emissoras. Ele entra no ar às 9h15 da noite, de segunda a sexta ele vai até às 10 na segunda-feira por causa do Roda Viva, e terça, quarta, quinta e sexta ele é exibido até às 10h15. Então ele fica muito tempo ali com contraprogramação. Depois que acaba o Jornal Nacional, por volta ali das 9h30, 9h35, o Jornal da Cultura é o único telejornal que é exibido naquele momento. Então ele está numa área ali de contraprogramação em relação a todas as outras emissoras. Como ele é exibido mais tarde, muita gente já sabe, já foi informada de quais foram as principais notícias do dia. Então é importante a gente perceber o papel analítico que tem o Jornal da Cultura, de não só passar a informação, mas também debater, analisar, contextualizar e comentar os fatos. Tanto que o próprio formato do Jornal da Cultura, além da apresentadora, ele tem 2 convidados que participam ali ativamente do programa, comentando e analisando os temas das matérias e reportagens que são exibidas. É importante destacar também que no caso do Jornal da Cultura, quando você tem um telejornal com menos reportagens e matérias externas e mais tempo de debate e comentário de estúdio, esse programa fica, do ponto de vista da produção executiva, mais barato ou menos caro. Por quê? Porque para cada reportagem externa você tem que ter veículo, equipamentos, equipe, tempo de decupagem de material, de ilha de edição. Então, quanto mais reportagens externas você tiver no telejornal, mais você encarece o produto. Se você substitui e reduz algumas reportagens externas por maior tempo de comentário, análise e debate em estúdio, você deixa esse produto audiovisual menos oneroso para a emissora. É interessante analisar os índices de audiência dos principais telejornais de rede nacional exibidos pelas 4 emissoras que possuem os maiores índices no país. Vamos analisar esses dados da Grande São Paulo referentes a julho de 2019. É interessante a gente perceber o seguinte: primeiro que a gente tem uma liderança com folga do Jornal Nacional. O Jornal Nacional sozinho, ele registra maior média de audiência do que todos os outros telejornais concorrentes somados. Então, se a gente for somar Jornal da Band, Rede TV News,
Jornal da Record, SBT Brasil e até mesmo somando também Jornal da Gazeta, Jornal da Cultura, a soma desses 6 telejornais não ultrapassa, não atinge a média de audiência que o Jornal Nacional conquista sozinho. Outra questão interessante é que a gente percebe essa tendência de liderança do Jornal Nacional e uma disputa ali mais próxima entre segundo, terceiro e quarto lugares, geralmente com a Band em quarto lugar, o SBT em terceiro com o SBT Brasil e a Record em segundo com o Jornal da Record. É interessante a gente notar também o que acontece às quartas-feiras quando há transmissão de partidas de futebol na Globo e o Jornal Nacional começa às 8 da noite, 30 minutos antes do horário habitual. Ele acaba tendo uma duração menor, um tempo de arte menor e também uma média de audiência menor. Se a gente for reparar aqui nos índices, ele chegou a dar 3,7 pontos a menos na quarta-feira, comparando, por exemplo, com a segunda-feira da mesma semana. Por quê? Porque ele entra no ar num horário que o índice total de TVs ligadas ainda está um pouco mais baixo, um pouco menos alto do que quando ele entra às 8h30. E ele acaba sendo mais curto e saindo do ar mais cedo também. Então a gente sabe que a audiência nas quartas de futebol e também aos sábados, ela acaba sendo um pouco menor para o Jornal Nacional. Analisando a quarta-feira aqui em questão, também é interessante perceber que o Jornal da Record teve uma queda a partir do momento em que ele teve que enfrentar mais diretamente o Jornal Nacional, não só das 8h30 às 8h45, mas das 8 da noite em diante. Então, em todos os dias da semana, ele estava num patamar de 7,4, 7,5, e nessa quarta, concorrendo diretamente com o Jornal Nacional, ele deu praticamente ali um ponto a menos. Ainda em relação a essa quarta-feira que a gente está analisando, é interessante perceber que foi justamente o dia em que a média do SBT Brasil foi mais elevada. Provavelmente, por quê? Porque o SBT conseguiu pegar uma parte ali do público que vê a novela das 7 na Globo e que pelo fato da novela das 7 ter terminado às 8 em vez das 8h30, parte desse público acabou migrando para a emissora do Silvio Santos. O Jornal da Cultura, ele vai bem de audiência para os padrões da emissora, ele tem um público ali fiel, a gente percebe que com o passar dos dias a audiência se mantém, é esse público cativo que em vez de assistir a novela da Globo ou ver os programas dos outros canais, ele prefere continuar ali sintonizado, vendo regularmente o Jornal da Cultura. E olha que interessante que são os dados, né? O Jornal da Cultura, ele sempre aumenta a média de audiência em relação ao programa que foi exibido logo antes. Em alguns casos, como nessa tabela que a gente está vendo, na segunda-feira e na quinta-feira, por exemplo, o Jornal da Cultura chegou a praticamente triplicar a média de audiência em relação ao programa que foi exibido antes dele. Então, esse é o panorama do telejornalismo de rede nacional nas emissoras de TV aberta aqui no Brasil. A gente começa às 7h20 da noite, termina ali por volta de 10h15, são praticamente 3 horas intercalando ali os canais, alternando então momentos de blunting, competitive programming, programação enfrentada, head to head, parede contra parede, com outros momentos de counter programming ou contra-programação.